Oi, gente. Vou esperar mais um pessoal chegar para a gente começar. Oi, Oi, Ellen. gente. Oi, Gabi. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tá me ouvindo Esperar. bem, Gabi? Tô ouvindo, está me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito. Vou esperar mais uns 3 minutinhos para entrar mais gente, aí a gente começa, tá bom? Ah, tá legal. O pessoal tá entrando. Boa tarde, Pan. Boa tarde, Marina. Oi, Marina. Oi, Pan. Alan. Oi. Então, acho que a gente pode começar falando do Sustentária, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Acho uma boa. Então, para quem não conhece, essa live, né, está sendo promovida pelo Sustentária. O Sustentária ele é um projeto do Núcleo de Extensão da USP, da Universidade de São Paulo. É um projeto que tem por objetivo promover uma alimentação sustentável para a população brasileira. Então, a gente tem entre os membros 40 pessoas, tanto estudantes como profissionais já formados, e o nosso projeto ele é composto por 4 pilares. Então, o primeiro pilar é a gente trabalhar em prol da redução do consumo de carne vermelha e processadas, tendo em vista que hoje o consumo da população brasileira das carnes vermelhas e processadas está bem elevado. O nosso segundo pilar é trabalhar em prol da redução também do consumo de alimentos com excesso de açúcar, gordura e sal. E os nossos dois outros pilares é promover o aumento do consumo de frutas, legumes e vegetais, tendo em vista que hoje a população brasileira ainda consome pouco desses alimentos. E o quarto pilar é incentivar o consumo de produtos sustentáveis, pensando em sustentabilidade desde a produção desse alimento, desse produto, até a hora que chega até a gente. E o Sustentária, a gente sempre fez vários eventos. Ano passado a gente fez um ciclo de palestras bem legais, bem interessantes, que muitas pessoas participaram. Só que como nesse período a gente não está podendo se encontrar presencialmente, a gente encontrou esse tipo de ao vivo, as lives, para a gente continuar falando de alimentação sustentável, de sustentabilidade, e como essa questão é encarada no tempo que a gente está vivendo de isolamento social. Muito importante nos dias de hoje, né, Gabi? Muito. E o mais bacana do Sustentária é que a gente traz a literatura científica e numa linguagem fácil e acessível, que é traduzir para a população mesmo, né? Para deixar isso bem para as pessoas entenderem melhor, mais fácil. E aí agora, como já tem mais gente, acho que a gente pode se apresentar, né, Ellen? Você quer começar? Ah, claro, posso começar assim. Boa tarde, pessoal, de novo. Meu nome é Ellen, eu sou nutricionista formada pela São Camilo. Eu fiz uma especialização em terapia do comportamento alimentar e depois eu já fiz uma pós-graduação em gastronomia. Muito bom. Eu sou a Gabi, eu sou nutricionista também. Eu sou formada pela Universidade de São Paulo. Lá eu também fiz a especialização em nutrição e saúde pública e agora eu continuo lá na faculdade, mas agora fazendo mestrado na área de saúde pública. E Muito como tem bom. sido sua quarentena, Ellen? Olha, eu vou te contar que nem todos os dias são bons, uns dias são melhores do que os outros. Acho que está todo mundo passando por isso. Afinal, a gente nunca viveu, né, como a gente está vivendo agora, nunca passamos por isso antes. Mas assim, está sendo um tempo de aprendizado, sabe? De conexão comigo mesma. Tô ficando mais íntima, tô conhecendo aspectos de mim que eu não conhecia e tentando fazer coisas que antes eu não fazia.
Porque, querendo ou não, aqui em São Paulo a gente perde muito tempo em transporte público. Então, reduzir umas 3 horas aí que eu perderia em transporte, eu tenho essas 3 horas para mim descobrir novas coisas. Uhum. E você, Gabi, como que você tá? O que você está fazendo? A minha, eu acho que também tá assim, né? Altos e baixos. Tem semanas que a gente tá super disposta, que tem várias energia para fazer várias coisas, e tem outros Bem momentos que isso. a gente precisa respeitar o nosso corpo e não fazer nada, né? Com certeza. Eu tô Eu conseguindo. prezo muito por isso. É, Pode falar, desculpa. imagina, eu tô conseguindo fazer home office, né? Então, tanto as questões da pesquisa como os atendimentos, o Conselho Federal de Nutrição autorizou que a gente faça online. Sim. E respeitando, também tentando fazer isso que você falou, né? De descobrir novas coisas para fazer, novos hobbies. Tenho respeitado bastante o isolamento social, né? Que eu acho que é uma coisa boa da gente frisar aqui na live, para as pessoas ficarem em casa, só sair se precisar mesmo. Que nem eu tenho saído só Sim. para ir no mercado e pouquíssimas vezes no mês também. E você? Ah, eu também. Eu vou no mercado a cada 15 dias e vou aqui na feira, que é na rua da minha casa, uma vez por Uhum, semana também. Mas, claro, tomando todas as medidas de precaução, né? Sempre com máscara. Quando eu chego, já higienizo tudo uhum. e sempre tomando todo o cuidado possível. Inclusive, você falou de higienização. Uma dúvida que as pessoas mandaram, né, que as pessoas têm perguntado muito, é como fazer essa higienização, né? Então, por exemplo, nas frutas, basta a gente passar o álcool também, nas embalagens, o que a gente precisa fazer? Como que você tem feito e orientado as pessoas, Ellen? Bom, eu estou cumprindo o manual de boa prática de higienização que a gente aprendeu na faculdade, também as normas da Anvisa, né? Eu diluo uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água e deixo os alimentos ali de 10 a 15 minutos. Depois enxago e deixo secar naturalmente. E os produtos que vêm em embalagem, né? Eu faço uma solução também com água sanitária e água e espirro nos pacotinhos, depois passa um paninho secando. Como que você está fazendo, Gabi? Tenho feito assim também, higienizado tudo. E, inclusive, um post da Neide Rigo que eu vi hoje antes de entrar na live, que eu acho que é muito importante fazer. Eu percebi que várias pessoas estão usando a água sanitária também para higienizar os alimentos, as coisas. Eu também tenho feito assim. Mas lembrar que a água sanitária a gente não pode misturar com nenhum outro produto químico. Então, nem Ah, com sim. desinfetante, nem com detergente, nem com álcool. Então, quando for usar água sanitária, sempre diluir ela só em água para evitar reações químicas É, indesejáveis. as pessoas são assim muito preocupadas com a limpeza e acabam fazendo aquela mistura de detergente, água Isso. sanitária, álcool. Não, gente. Só água sanitária ou álcool já basta. Uhum. E Gabi, me conta, como é ter uma alimentação saudável e sustentável assim, em tempos de quarentena, em tempos de isolamento, que a gente não pode ficar saindo toda hora, que a gente não pode sair para comer? Como que você tem feito? Tem sido desafiador, né? Rever, porque assim, acho que a maioria das pessoas ficava muito tempo fora de casa. Então, por mais que levasse marmita, levasse ou comesse nos refeitórios, não tinha tanto contato com cozinhar, né? Acabava comendo mais coisas que outros preparavam. Então, acho que uma coisa que a minha família repensou muito foi o tempo que a gente passa na cozinha, né? Então, a gente começou a cozinhar mais. O planejamento das compras a gente teve que mudar, porque a quantidade de comida que a gente prepara mudou. Então, quanto que compra no mercado, como que vai guardar, como que vai preparar, foi uma coisa que a gente teve que sentar juntos para conversar como que ia ser melhor para todo mundo e fazer. E aí, para ter uma alimentação sustentável, né, eu tenho seguido bastante as orientações, inclusive do Sustentária, né, de fazer o aproveitamento integral dos alimentos, até para aquele alimento que a gente comprou render mais e a gente não precisar sair tanto para comprar novos alimentos. Então, por exemplo, se for comprar uma beterraba, a gente já usa tudo, usa as folhas para fazer salada, usa a beterraba para fazer alguma preparação, usa os talos para colocar em outra, tentando fazer render o alimento da melhor forma possível.
Ah, eu também faço isso. Hoje mesmo fui na feira e comprei a cenoura com a rama. Então, a cenoura eu não descasco, eu já deixo com casca mesmo. Já refoguei e com a raminha da cenoura eu já cortei. E o talinho do brócolis também fiz uma farofa, ficou Uhum, maravilhoso. Eu acho que aqui no Brasil, né, as pessoas têm muito preconceito em consumir casca, em consumir talos, e as raminhas, as folhinhas. Para minha família também foi difícil, a princípio, deles aceitarem isso de que não, de que é alimento, de que não precisa jogar fora. Foi um processo mesmo de construção e de tirar essas crenças, né? De que uhum, o alimento ali ele é amplo, a gente pode fazer várias coisas com ele e aproveitar ele integralmente. A com quantidade de certeza. lixo que se produz aqui no Brasil é muitíssimo alta e a maioria é alimento que poderia ser aproveitado, né? Uhum. Inclusive, isso que você falou do lixo foi uma coisa que eu percebi. Como agora que eu tô ficando mais em casa, eu tô cozinhando mais também, eu passei a perceber o tanto de lixo que a gente produz aqui em casa, né? Tipo, com as cascas, com parte dos alimentos que às vezes a gente, na preparação, fica pedacinhos e vai pro Exato. lixo. Então, uma outra coisa que eu acho interessante falar que dá pra gente fazer é compostagem, né? Então, a Sim, gente tentar fazer compostagem caseira, tem vários perfis que eu acho que a gente pode deixar nos stories depois para o pessoal, que ensinam a fazer de maneira muito prática e que você pode usar para pôr nos vasos de planta mesmo, não precisa nem ser em prol de uma horta ou outra coisa, mas nas plantas mesmo, os ornamentais que a gente tem, a gente consegue usar essa exato. compostagem. Falando em horta, eu aproveitei essa quarentena para fazer uma hortinha aqui na minha casa. Eu não tenho muito espaço, eu peguei 2 caixotinhos de feira, coloquei terra e fui plantando assim várias sementinhas e ervas para fazer chá, alecrim, hortelã, manjericão. Acho que é uma forma da gente se conectar também com a natureza, né? De perceber de onde vem o nosso alimento e respeitar todo o ciclo, né? Porque muitas vezes as pessoas querem comer morango quando não está na época Uhum, e não tem um gosto bom. Então, quando a gente entra em contato com a terra, a gente respeita o ciclo da natureza e vê que não é sempre que dá para comer aquilo que a gente quer, né? Tá uhum, sendo muito bacana. exatamente. Inclusive, foi muito legal ter feito isso e eu aprendi a fazer com a Lê, que também é uma das mentoras do Sustentário agora. Que Inclusive, ela ótimo. fala muito sobre isso e sobre compostagem também. Que é um ótimo momento também para a gente conhecer coisas novas, né? Então, se não sabe o que é compostagem, da gente pesquisar mais, ler mais sobre isso, da horta também, que às vezes é super. Sim, Dá para fazer mesmo sem muito espaço. é entender que você tem outra, as pessoas têm outra alternativa, né? Elas podem viver de uma forma mais igualitária, mais justa com o meio ambiente, com a natureza. Uhum. É uma forma de questionar. Inclusive, isso que você falou dos alimentos da época, eu acho que é uma outra maneira de como a gente conseguir ter uma alimentação mais sustentável, né? Respeitando isso que a gente chama de sazonalidade, né? Que é comer os alimentos na época que eles são produzidos mesmo, né? Que nem o morango na época do morango, a abóbora na época da abóbora, que são os alimentos da safra, né? Sim, se ter a oportunidade de ir à feira e reparar quais são os alimentos que estão ali mais presentes, né? Eu vou na feira, eu vejo muita mexerica, vejo caqui, vejo abacate, vejo mamão, então que nem precisa de muito para saber que se está tendo em abundância, é porque aquele alimento ali está na época, né? É Uhum. a sazonalidade. Ele é muito mais gostoso porque ele tá ali na sua melhor forma, no seu tempo e também tem muito menos agrotóxico, né? Já Uhum. que, como o tema é alimentação sustentável, a gente sabe que os agrotóxicos eles são terríveis, né? Hum, Pro solo, para as águas, para tudo. com Para a saúde, certeza. inclusive. E isso que você falou do que está em abundância é uma ótima dica para as pessoas saberem o que está na safra mesmo. Tem as tabelinhas na internet que a gente acha, mas quando você vai, os alimentos que têm maior quantidade, que estão com melhor preço, costumam ser os da época, que é os que têm mais e que têm que ser dispensados, E são os vendidos. mais em conta, né? Financeiramente falando, é sempre a melhor opção consumir o que está na época e esperar, né? Saber que você não vai poder comer ali o que você quer todo o tempo. Ou você pode até comer, mas não vai ser muito bom. Uhum, com certeza. E ainda nesse papo de feira, né? Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade,
a gente envolve tanto o aspecto ambiental, mas também o social, né? O econômico e o social. Por isso que eu acho que esse negócio da gente começar a frequentar mais as feiras, mais os armazéns locais dos nossos bairros, em vez das grandes redes de mercado. Eu acho que isso também é uma maneira da gente conseguir ter uma alimentação mais saudável e mais sustentável, né? Claro, se a gente for pegar a própria definição da FAO, né, de alimentação sustentável, tem como definição alimentação tradicional, né, respeitar a sua cultura, a sua tradição alimentar, porque é uma alimentação sustentável e saudável ao mesmo tempo, você respeitar o que é teu, não aceitar o que é imposto ali pela indústria de alimentos, o que a indústria acha que é melhor para você. Não, respeitar a sua tradição, seu hábito alimentar, né? Aquilo que vem com você, que vem de gerações e que é extremamente benéfico tanto para a sua saúde como para a saúde do meio ambiente. Uhum, com certeza. E Ellen, uma coisa que você falou no começo, que eu lembrei que é uma coisa que várias pessoas têm me perguntado e que tem surgido muito na internet por causa dessa polêmica de estocar, né? Que as pessoas estão fazendo grandes estoques de alimentos, que isso não está sendo recomendado. Você falou que você vai de 15 em 15 dias no mercado, né? Como que você planeja as suas compras, assim, para você conseguir guardar e não comprar nem em excesso e conseguir ter essa frequência de 15 dias? Bom, geralmente eu vou comprar os itens que acabam, que a gente consome mais, que acabam com maior frequência. Então, eu acho que isso muda de família para família. Aqui em casa, dos itens de mercado que a gente consome, mais eu já deixo anotado ali para saber que a gente vai precisar comprar logo. Então, eu já deixo um adesivinho colado, pra saber, olha, vamos precisar comprar disso em tal data, né? Para ter Uhum. sempre ali. Mas os alimentos, tipo, básico, arroz, feijão, aqui em casa a gente já tem uma quantidade um pouco maior. Uhum. A gente não tem muito, mas pelo menos para um mês, 2 meses, pelo menos o arroz e feijão está garantido. As verduras, como eu falei, eu compro toda semana. E os demais itens, por exemplo, um leite, alguma coisa, a gente acaba comprando a cada 15 dias, que são mais perecíveis, então não dá para ficar fazendo tanto estoque assim. Uhum. E nem é recomendável, como você É. mesmo disse. Como você É. planeja? Aqui a gente vai nessa frequência também, a cada 15 dias no mercado, e aí a gente pede pelo aplicativo essas coisas mais pesadas, né? O arroz, o Uhum. feijão. E aí na feira, como a feira também é na minha rua, a gente vai uma vez por semana. Inclusive, tem um grupo, o grupo de estudos na Faculdade de Saúde Pública, na USP, que é o GEAS, que é o Grupo de Estudos Epidemiológicos e Inovação em Alimentação e Saúde, que eles têm vários posts também falando sobre como fazer as compras. Acho que eu consigo pôr a imagem aqui para vocês. Está aparecendo? Tá aparecendo. Fica difícil de ler, mas dá para ver o desenho. Então, o GEAS é uma página, ele tem uma página no Facebook, e aí lá eles fizeram vários posts sobre como fazer o armazenamento, como fazer o estoque de uma maneira que seja adequada. Então, acho que também é legal de quem está vendo printar, né, GEAS, depois procurar no Facebook, que eles têm vários materiais sobre várias coisas que a gente está falando aqui, tanto do armazenamento, de como fazer a higienização. Então, também vale a pena conferir que é um grupo de estudo, assim como o Sustentar, é tudo baseado na ciência, com respaldo científico, assim, e passado de uma maneira que seja fácil das pessoas entenderem. Muito bacana esse compartilhamento, essa troca de informação, né? Com certeza. Ó, Gabi, pode falar. pode falar. Eu ia falar que tem perguntinhas aqui, se você Isso. acha melhor responder agora ou só no final. Acho que pode ir respondendo, né? Para ficar mais interativo. Eu acho que você precisa virar a sua câmera para você, Gabi. Ah, tá. Deixa eu virar aqui. Foi. Quero conversar olhando para você, olhando para a janela. Vamos ver. Estou procurando aqui. A primeira pergunta é. A Marina está falando que a proposta do projeto é muito legal. É sim, é um projeto muito, muito legal.
concordo plenamente com você. Dá uma olhadinha no nosso site que você vai amar as revistas, as nossas receitas, as nossas publicações, tudo feito com muito carinho. Estou tentando dar um zoom aqui nas letrinhas que são tão pequenas. Acho que tem aqui também da Marina, falando da dica da horta, que a dela cresceu bastante durante a quarentena, muito bom. Tem bastante gente falando aqui da ansiedade. O Alisson comentou, e uma moça aqui em cima também comentou também. Que dica, que orientação vocês dariam para quem não está conseguindo lidar com a ansiedade durante esse período e acaba descontando na alimentação? Esse comentário se assemelha muito ao do Alisson, que às vezes ele acaba comendo bastante por ansiedade e às vezes ele não come nada. Quer comentar primeiro, Gabi, ou você quer que eu fale? Acho que você pode começar, né? Já que você tem essa experiência, né, no comportamento alimentar. Não, realmente é um assunto muito delicado, né? Quando a gente está em casa e também nesse momento tão difícil, de tanta incerteza, gera sim uma insegurança alimentar muito grande, e as pessoas, ou por tédio, ou por não saberem reconhecer, né, não estarem conectadas com seus sinais de fome e saciedade, elas acabam comendo por ansiedade mesmo, né? Seja para esconder, para mascarar, para aliviar um sentimento, ou seja, para passar o tempo mesmo. Eu acho que o mais importante, né, é tentar reconhecer de onde vem essa vontade de comer quando está ansioso e o que essa pessoa tem vontade de comer, né? Se é alimento mais doce, se é alimento mais salgado, e tentar reconhecer, né? Poxa, eu quero comer isso porque eu estou ansioso, mas se eu estou ansioso, eu posso comer a minha casa inteira, a minha geladeira inteira, que não vai passar. Pode até passar, né, por uns 10 ou 15 minutos, que é o tempo do sistema límbico fazer ali a conexão, mas depois vai voltar à tona de novo o sentimento de ansiedade. Usar a alimentação para fins de curar ou passar o sentimento de ansiedade não é uma forma bacana. Então, eu acho muito interessante a pessoa, sabe, ter um momento de conhecer ela mesma, né? Comer por ansiedade não vai ser legal, então o que eu posso fazer? Eu posso assistir um vídeo legal, eu posso ligar para alguém, eu posso ler alguma coisa. E também é legal diferenciar a ansiedade da vontade de comer, né? Porque muitas pessoas acham que confundem ansiedade com vontade de comer, com fome. Então é um bom momento aí para tentar se conhecer mesmo, sabe? Ouvir o corpo e tentar reconhecer quando é ansiedade, quando é desejo, quando é fome mesmo, fome fisiológica, de barriga roncando, de dor de cabeça. Acho que é um tema bem amplo, eu estou tentando aqui resumir ao máximo por conta do tempo. Quer comentar alguma coisa? É uma questão que eu acho que tem pego todo mundo, né? Até às vezes as pessoas acham que a gente, por ser nutricionista, tem uma alimentação perfeita, mas essa ansiedade até a gente acaba passando por isso também, né? De às vezes acabar comendo muito mais, os horários das refeições mudarem. E eu acho que é tudo isso que você falou mesmo, além da gente ir percebendo, né? O que é essa vontade, o que é essa ansiedade. E também entender que a gente está passando por um momento que nunca ninguém passou antes, ninguém da nossa geração, muitos dos nossos pais também nunca passou por uma pandemia. E que tudo está mudando, né? Então, às vezes, quando a gente está num cenário de incertezas, de mudanças, vem esse sentimento de ansiedade mesmo, né? E um dos recursos que a gente tem para descontar a ansiedade acaba sendo a alimentação. Eu acho que tudo isso que você falou de procurar outras atividades para fazer, procurar também conversar com um amigo, alguma coisa. E tem muitos serviços de apoio psicológico que estão se disponibilizando para atendimento gratuito também, que acho que a gente também pode pôr nos stories uma lista que tem alguns profissionais se disponibilizando para isso, que eu acho que é algo que pode ajudar muito, né? Muito e também bacana. Eu acho que assim, a ansiedade, o comer muito, às vezes as pessoas acabam se preocupando muito com a mudança do corpo também. Mas foi até um post que eu vi hoje de uma nutricionista da faculdade também,
da Fernanda que tudo vai mudar. Se o seu corpo mudar, tá tudo bem. Vai mudar a economia, vai mudar os modos de produção, vai mudar a forma Exato. como a gente se relaciona. Eu acho que não é um período para as pessoas ficarem se cobrando tanto, sabe? Se ficarem, não, eu tenho que manter a linha ali, tentando, ai, não posso comer isso porque ai, vou engordar, ou porque não, ai, eu comi demais, meu Deus. Não ficar se julgando, sabe? Ter mais carinho, mais compreensão, mais compaixão, mais cuidado com você mesmo, não ficar se criticando, se julgando, se sabotando ao mesmo tempo, porque acabei entrando num ciclo, né? Eu como demais, eu tenho uma pequena compulsão, aí vem o sentimento de frustração, aí depois vem a culpa pode gerar aquela vontade de comer de novo para passar esse sentimento ruim de culpa e frustração, e acaba gerando um ciclo que não tem fim nunca. Então é muito importante saber se respeitar e saber se cuidar, né? Não ficar se julgando, se sabotando o tempo inteiro. Inclusive, o Neto perguntou aqui se a vontade de comer doce tem alguma relação com a ansiedade. Ah, tem. Porque o nosso sistema límbico, né? Quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, ele aciona esses mecanismos fisiológicos, biológicos de procura por alimentos de alta densidade energética, ricos em açúcar e gordura. Também o cortisol, ele acaba inibindo, né, a ação da leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumenta o hormônio ali da grelina, da fome, e a preferência também por alimentos doces. Então, você tem várias vias metabólicas ali emergindo, intuindo para que você coma alimentos doces. Então, não é só questão de força de vontade, de manter a linha, não, tem uma rede metabólica enorme por trás disso. E é o que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender, né? Elas acham que é só fechar a boca, não vou comer, não. Você tem ali o seu corpo, a sua fisiologia de anos, de décadas, do seu DNA ali brigando com você, fisiologicamente falando. E toda a você... questão emocional também, né? Desculpa, te cortei. Imagina, e é isso que você falou, e eu acho que é importante, pensando nisso que você falou, lembrar sempre daquela fase, né? Que restrição leva à compulsão. Então, evitar fazer dietas restritivas sempre, né? Mas nunca fazer dietas restritivas, mas especialmente nesse momento não pensar em começar uma. Sem contar, né, Gabi, que as dietas ela acaba diminuindo o sistema imunológico, que é o que a gente mais precisa tá em dia hoje, né? Muito se fala dos alimentos milagrosos para o sistema imunológico, como o shot da imunidade, cúrcuma, alho, mas eu penso assim, isso é a cereja do bolo, sabe? Não adianta você ir no aniversário para comer um bolo se só tem a cereja ali, né? Que seria o shot da imunidade. Você tem que ter toda uma alimentação saudável, como a gente já mencionou aqui, os pilares do Sustentária preza muito por isso, que é uma alimentação saudável, né? Ricas em frutas, em verduras, em alimentos integrais, limitar ao máximo o consumo de ultraprocessados, tentar reduzir também o quanto puder de alimentos de origem animal. Para manter a imunidade em dia, é isso, seguir esse padrão alimentar, tentar fazer pelo menos um pouquinho de atividade física mesmo em casa, por uns 30 minutinhos, pular a corda, fazer alguma coisa para movimentar o corpo e tentar manejar o estresse. Quando a gente fala de imunidade e o estilo de vida saudável, a gente tem que levar em conta pelo menos esses 3 pilares, né? Atividade física, sono, estresse e alimentação. E é o que também é recomendado pelos órgãos de saúde. Com certeza. E aí, falando disso do manejo de estresse, uma coisa que eu vi que várias pessoas têm feito, que têm me contado que têm feito para ajudar a ficar mais tranquilo, para passar o tempo, é cozinhar. Que eu acho que ainda já dá até para responder a pergunta do Rafael, que o Rafael perguntou assim: melhor ir no mercado e comprar ingredientes para cozinhar ou ficar em casa e pedir delivery? Alguma dica de delivery? Olha, eu sou suspeita, viu? Eu acho muito melhor, mesmo que for sair de casa, sair para comprar, tomando todas as medidas de precaução, como a gente já mencionou antes. Mas eu acho que quando você compra ali o alimento, você tem todo aquele momento de cozinhar, né? Você coloca ali toda a sua energia, todo o seu afeto, todo o seu amor na comida, e ninguém melhor do que você, né? Para dosar, para preparar a comida com mais equilíbrio, né?
não usar aqueles condimentos, alimentos prontos, colocar menos sal, de repente menos gordura. E quando você pede um delivery, mesmo que seja saudável, você não sabe exatamente o que você está comendo, né? Uhum. Você não tem 100% de certeza do que é aquilo. E É, eu sem também. contar que cozinhar gera autonomia, né? Gente, Uhum. cozinhar é maravilhoso, é soberania alimentar. Eu também acho que o melhor, né, se fosse, já que ele perguntou dentre essas duas opções, eu acho que é ir no mercado e comprar e cozinhar. E eventualmente, às vezes a gente quer comer um tempero diferente, alguma coisa Sim. diferente, e aí pedir um delivery. É, mas e também o cozinhar é bom para isso, né? Para o manejo de estresse, para você conhecer mais habilidades. A minha pesquisa, né, inclusive, é sobre o ato de cozinhar. É isso que eu estou pesquisando no meu projeto de Olha pesquisa. que legal. E aí o ato de Muito bom. cozinhar, né, para além da transformação do alimento, né, de um estado para outro, né, mas ele desenvolve paciência, porque a gente tem que Não esperar o é. tempo de preparo das coisas, E a é gente tem mais simbólico, né? contato, uhum, tem mais, é simbólico. É o que nos caracteriza como humanos, é cozinhar. Eu estava lendo alguns artigos sobre antropologia e sociologia da alimentação e eles falam exatamente isso, né? Que o ato de cozinhar nos tornou humanos, assim, nos Uhum. diferenciou dos outros animais. Isso é fantástico. Gabi, você sabe que oração? Eu tô com medo da live cair aqui e a gente nem se despedir do Não, pessoal. é 5h30 ainda, Ai, que ainda bom, eu tenho tô, tempo. tô sem relógio aqui, tô com medo aqui de cair a live. Não, mas ainda tem um tempinho. Inclusive, se vocês quiserem ir mandando mais perguntas, pode ir mandando que a gente vai fazendo assim, indo falando e respondendo. E sobre se tem alguma dica É, de delivery, Rafael, eu acho que pensando em sustentabilidade seria preferir os pequenos produtores, né? Alguém falou aqui, né, de comprar das pequenas corporativas, eu acho que dos pequenos restaurantes, dos restaurantes do bairro, para a gente movimentar a economia local também. Acho que seria uma boa sugestão de delivery para você pedir. me ligaram. Ai, caiu. Imagina. Deixa eu ver se tem mais É, perguntas. sim, o Neto colocou aqui que aprendeu várias receitas novas na quarentena. Olha que legal, tá aproveitando, tá sabendo usufruir do tempo, né? Muito Muito legal bom. isso. E Neto, isso é bem legal porque eu não sei se todo mundo aqui conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é as diretrizes, né, que a gente usa na área da saúde e é para a população brasileira ter acesso também do que seria uma alimentação saudável. E dentre os passos para ter uma alimentação saudável, tá desenvolver habilidades culinárias, dentre elas partilhar receitas, partilhar habilidades. Então isso que você está fazendo é ótimo. Você está trabalhando muito Claro. em prol E assim de sem promover sua medo, né, Gabi? alimentação. Uhum. Sem medo de errar. Muitas pessoas têm medo de ir para a cozinha, de errar, mas tudo é aprendizado. E você só vai descobrir ali se você tentar. Então, segue a intuição, não tem muito mistério, né? Com o É, tempo você vai pegando umas práticas, aprendendo umas técnicas culinárias mais avançadas, mas uhum. o legal é você dar o pequeno primeiro passo, né? Sim, tanto que culinária vem no guia como habilidades, né? Porque tem algumas pessoas que atribuem o cozinhar a um dom. Então, eu não tenho o dom de cozinhar. Mas o guia alimentar ele traz como uma habilidade, porque habilidades são coisas que a Exato. gente pode desenvolver. Igual a gente aprende Treinar. a falar É inglês, treino. a gente aprende a cozinhar também. Sim, exatamente. Tem mais perguntinhas. Comida As, caseira é a melhor do mundo, a Lourdes falou. É isso mesmo, Lourdes. Ninguém melhor do que você mesmo para fazer o seu próprio tempero. a Sil também falou que cozinhar tem sido uma terapia. Muito bom. Ajuda muito mesmo, né? Um tempo que a gente sai das redes sociais, né? Que a gente fica em contato mais com o alimento mesmo, né? Com outras coisas. Ah, sim, exato. A Sil também perguntou se tem dicas de chá para acalmar. Ah, tem os mais simples, né? Como camomila, erva cidreira, erva doce, quanto os mais não tão usuais, como unha de gato, passiflora.
Mas vai do gosto e do que você consegue encontrar. Eu sou adepta do chá de camomila, tomo todos os dias. Para mim super funciona e dá muito certo, é muito gostoso você tomar um chazinho de camomila antes de dormir. Acho que traz uma sensação de conforto muito grande. Traz Gosto mesmo. muito. E E uma se você coisa fizer uma sinergia, também fica muito bom você misturar é, o chá de camomila com a erva doce, de repente colocar uns pedacinhos de abacaxi ali, um pouco de maracujá para trazer aquele doce da fruta. uhum, Muito gostoso, muito fica gostoso. ótimo. Eu ia falar disso também, de misturar os chás, fica uma delícia. Nossa, E, muito bom. e lembrando que às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas o chá de caixinha realmente pode tomar ele, mesmo assim, o de sachê. Eu sou sempre da opinião que antes feito do que perfeito. Óbvio que é melhor Exato. você ter a erva, mas se o que você tem acesso hoje é o das caixinhas, o do sachê também é uma ótima opção assim para você tomar. E esses que a Ellen falou são maravilhosos mesmo. E super funcionam. Tem uma vasta literatura aí de fitoterapia comprovando, né, no manejo do estresse, da ansiedade. É muito bom. Uhum, muito. Tem o livro de chás do Sustentária também. Quem Ah, verdade. acompanha a gente aqui no Instagram, lá tem um livro de chá incrível que você tem várias combinações ali que você pode estar seguindo umas. Uhum. Acho que como a live vai ficar gravada, depois a gente pode rever e colocar nos stories tudo isso que a gente está falando para vocês de materiais. A gente faz um destaque live do dia de hoje, do dia 14, para vocês terem acesso depois. A Dani falou aqui do post que o Géias tem sobre como escolher delivery. Que o Rafael tinha perguntado, né? Então, Rafael, se você entrar no Sim. Facebook do Géias, é só escrever assim mesmo, G-E-I-A-S, lá tem um post bem legal de como você poder fazer uma escolha mais pensada assim do delivery que você vai escolher para ele ser mais saudável. Comentário aqui também, aprendi a consumir casca dos alimentos por conta de quase perder minha mão com uma cabotiã. Que é difícil descascar, né? Mas a casca da cabotiã é uma delícia. Gente, é um desperdício tirar a casca para assar, cabotiã para assar, cozir. É um alimento muito versátil e com a casca fica maravilhosa. Eu amo, eu não tiro a casca nunca. Ele tem e você acaba aumentando ainda mais, né, a quantidade de fibras e de vitaminas dos alimentos, mantendo a casca. E É facilita, muito né? Na gostoso. hora de cortar também. Lógico. Muito bom. E a Marina falou que o básico é legal todo mundo saber também na cozinha. Também concordo, Marina. Acho bem legal mesmo. Sim, o básico que é passado de geração para geração, né? Quem nunca aprendeu a fazer um arroz e feijão com os pais? É isso. E também tirar aí, acho que na quarentena, como todo mundo acaba tendo que cozinhar alguma coisa, tanto quem mora sozinho, quem mora com a família, acho que tira aquilo também, né? De ser a mulher que tem que cozinhar, que tem que ser, tipo, a figura feminina da casa. E aí outras pessoas vão desenvolvendo essas habilidades também, né? Ah, claro, com certeza. É chamar todo mundo ali para a cozinha, reunir todo mundo que está em casa, né? Reunir, eu vou lavar a verdura. Você pode cortar a cebola e o alho. Eu vou refogar aqui. Então você pode ir se preparando e expondo a mesa. Cada um tem uma função na cozinha. O trabalho fica muito mais prazeroso, muito mais leve. E é também uma recomendação do guia alimentar, né, para a população brasileira, fazer as refeições juntas, assim, muito mais Uhum. prazerosa, muito mais gostosa, ter esse momento de conexão com a família e com o alimento. Comer com atenção plena, né, que é o mindful eating, que as pessoas muito falam, e foi o meu tema de TCC da especialização de terapia alimentar, e é exatamente isso. Quando você come com atenção, você mastiga melhor, você presta atenção no aroma, no sabor, nas características dos alimentos, você acaba comendo muito mais devagar e aumentando muito mais os seus níveis de saciedade, né? Aí você acaba comendo menos, você acaba reduzindo a sua porção. Uhum. É muito legal, muito bacana. É muito legal mesmo. Inclusive, tem uma prática do Mindful que eu gosto muito de fazer com as pessoas, né, com os pacientes, que é você comer o alimento com todos os sentidos, né? Então, você tocar Sim, ele, sentir o cheiro dele, ouvir o barulho que ele faz quando ele tá fora e exato. dentro da boca. Isso ajuda bastante até para ansiedade, assim, porque você vai ter tido Sim. contato com o alimento antes dele estar na sua boca, assim.
Porque a maioria das pessoas pegam a barra de chocolate e enfia na boca, o pipoca, o pão ali, elas comem assistindo TV, comem trabalhando no computador e não se dão um tempo necessário, né, do organismo entender o que está acontecendo ali, que você está comendo, do cérebro registrar tudo, enviar os sinais fisiológicos ali de saciedade, de fome, e a gente tem que aproveitar mais, né, esse tempo que a gente está em casa, agora de quarentena, para sentar à mesa e fazer uma refeição com calma. Porque é o que você falou, né? Por mais que tenha muita gente em home office, pelo menos o tempo do transporte a gente ganhou, né? O tempo Isso. que ficava Eu também tô em home office, né? De manhã até o início da tarde eu trabalho, mas eu ganhei de 3 a 4 horas aí, que é o tempo que eu perderia com ônibus e metrô. Então, tá sendo muito legal. Muito bom. Ó, a Nana falou que fez um bolo de cenoura super saudável, deu super certo. Manda pra gente, parabéns. Nana, a receita. Olha, compartilha a receita com a gente vai adorar, adorei. Isso. Que a gente posta pro pessoal. Também amo, acho uma delícia. Aqui, ó, a Aline falou do livro de chás, né, que a Aileen comentou. Marina falou que o chá de erva cidreira ajuda ela demais, eu adoro também. É isso aí, nossa, meu favorito. Ele é muito bom. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Ó, a Tami falou assim: eu gostaria de saber mais de como conseguir balancear mais os carboidratos. Qual seria um bom nível de consumo por dia? Aí essa orientação é muito individual, né? Falando assim, em geral, eu me pautaria pelo guia alimentar, né? Tentar manter uma proporção ali, né? Metade do prato de verduras e legumes e um quarto do prato, né? Que seria preenchido com cereais, com arroz, que é o que seria o carboidrato, com batata, tubérculos, e a outra metade do prato, né? Um quarto do prato restante com proteína, que daí pode ser tanto os feijões, os grãos de bico, a lentilha, a proteína vegetal, e um pedaço de proteína animal, né? Que se a pessoa consome proteína animal. Mas tem essa visão do prato, né? Metade verduras, um quarto carboidrato, um quarto proteína. E acho que é isso, né? De balancear, não excluir. O carboidrato Exato. também é super importante na nossa alimentação. E acho que é isso que você falou do prato mesmo. Acho que pensando de responder de maneira mais genérica, assim, acho que a proporção do prato é uma orientação que o guia traz e que cabe para a população no geral, assim. E também manter aquela coisa mais intuitiva, né? Poxa, se eu sei que eu tô comendo, por exemplo, um bolo, eu posso acompanhar esse bolo, sei lá, com alguma outra coisa, um iogurte, um suco de frutas, alguma coisa para balancear, né? Para não acabar comendo o bolo inteiro, o saco de pão inteiro. Tá sempre ali um complementando o outro. Aí a Sil falou que vai procurar o livro, acho que é o livro do chá que ela tá falando. A Marina MP Prata Nutri disse que vai adoraria esses materiais. A gente vai disponibilizar tudo nos stories. A gente vai achar um jeitinho fácil de disponibilizar. É tudo gratuito. A maioria que a gente citou tá no perfil do Sustentária. Mas mesmo assim, como a Gabi falou, a gente vai já deixar todos os links bonitinhos. E aí ela está perguntando também qual alimento para a gente são os mais versáteis para consumir integralmente. Olha, essa é uma pergunta bem difícil, porque eu aproveito quase que todos os alimentos integralmente, assim. Mas a abóbora, como a gente falou, é um alimento que dá para aproveitar tudo, desde as sementes. Os brócolis que vem com a folha, que vem com o talo, dá pra gente aproveitar tudo. Que mais, né? Ajuda aí, Gabi, vamos pensar. Olha, porque que eu adoro, realmente aproveito tudo. A beterraba eu acho que é muito bom, porque com a folha você ela com a rama, né? Também. Que a folha dela é maiorzinha, você faz a salada, os talos você põe no arroz. Com a beterraba você pode pôr no suco, fazer outra preparação. Eu amo a beterraba, assim. E banana, eu acho uma fruta. Falou. Banana, exato. Banana eu acho muito versátil. E dá para usar a casca, gente. Acho que a maioria das pessoas não usa,
mas é muito gostoso. Dá para fazer como se fosse uma carne louca, né? Tipo, mas não Exato. a carne em Tem si. receita no Sustentária já aqui no nosso perfil do Sustentária de antepasto com a casca de banana e fica uma delícia. Fica mesmo. A casca de melancia, aliás, muito boa. A melancia, assim, né, é um alimento que realmente dá para aproveitar tudo. Batata doce, sem não descascar, né? Consumir ela com a casca, que tá ali uma quantidade bem grande de polifenóis, de antioxidantes. Muito bom. Muito bom. A Alda e a Lourdes estão agradecendo. A gente também agradece Ah, muito elas são vocês aqui. fantásticas. Muito obrigada, pessoal. Ó, o Neto falou assim sobre aquele assunto que a gente estava falando de comer muito devagar. Se sobre o assunto, né, que a gente estava falando sobre ansiedade, eu acho, né? Comer muito devagar pode atrapalhar de alguma forma? Olha, eu não vejo no que poderia estar atrapalhando comer muito devagar, né? Não consigo pensar isso como um lado negativo. A não ser que você coma muito devagar, por que você está prestando atenção na TV, ou no filme, ou Uhum. no computador? Aí não seria benéfico, mas É. só tá você ali, o prato, ou você e a sua família reunida na mesa, eu não vejo nenhum problema. Eu também não. Acho que o que pode acontecer de pior seria a comida ficar gelada, né? Mas aí você tem. É, Só se estivesse comendo muito, muito devagar. exato. Ah, abacaxi também é um alimento que dá para aproveitar bem, fazer um chá com uma infusão com a casca ali e comer o fruto, fazer suco, etc. Verdade. Muito boa do abacaxi. Eu amo também. E a Pam falou aqui que os materiais estão no site do Sustentária, verdade. Acho que tem o site também que fica no perfil que vocês podem clicar lá no link. Sim, são todos gratuitos, pessoal. É só clicar e baixar. E estão todos Inclu completos. Inclusive, ó, já que a gente está com. A gente tem mais 15 minutinhos, já que a gente está falando desses materiais do Sustentária, acho que a gente podia aproveitar para falar do bingo, né? Que tá Sim, rolando na sim. página. Conta pra gente, Gabi. Eu vou tentar abrir ele aqui. Ó, gente, esse é o bingo do Sustentária. É uma ação que a gente está fazendo, né? Que o Sustentária está fazendo durante a quarentena para entreter mais, né? Para a gente conseguir colocar ações mais saudáveis e sustentáveis na nossa rotina de uma maneira mais divertida. Então tem várias atividades, né, para você fazer. Então fazer as compras usando a EcoBag, ver um vídeo do Sustentária, baixar materiais do Sustentária. Então, ó, todo mundo aqui que ficou interessado nos materiais já vai pontuar, né? Porque vai baixar. Então, Exato, baixar, exato. né? Já aproveita. Separar resíduos, plantar ou cultivar alguma coisa no quintal, que a gente falou um pouquinho, né? Sobre a horta, sobre a composteira. Ver um vídeo do Exato. Sustentária, que a gente também tem vídeos bem legais sobre esses assuntos que a gente abordou aqui. E o bingo, ele tem prêmio, né? Esse bingo. Então, se você for fazendo as ações, você manda as fotinhos pelo e-mail pra gente de todas as ações que você fizer. E aí os três primeiros, se eu não me engano, são os três primeiros que completar a tabela, ganham um prêmio do Sustentária, que é o manifesto e o, se eu não me engano, é o manifesto e o copo. E já teve uma ganhadora, mas ainda dá para ganhar, gente. E são atividades super legais de fazer. É aqueles templates, né, que a gente coloca nos stories e que a gente vai marcando, dando check e compartilha com outras pessoas para fazerem também. É uma forma de promover, né, alimentação saudável e sustentável de uma forma bem criativa, bem divertida ali, com ações fáceis de serem seguidas e vai gerando uma rede. Acho isso muito legal. Ó, o Uhum. Avassi comentou aqui com a gente. Acabei de entrar, não vi se vocês falaram sobre água do cozimento de vegetais. Quais dicas vocês dão? Aí a Dani já acabou respondendo ele, né? Com a água dos vegetais eu faço arroz, é uma boa alternativa. Ou, né, você pode fazer cozidos, você pode, se você tiver espaço, congelar em cubinhos de gelo, né, essa água dos vegetais para fazer de repente depois um fundo de vegetais, um caldo de vegetais para dar sabor mais às preparações. Uhum. Exatamente. Ou às vezes vai fazer um purê, você usa a própria água para dar liga. Exato. Isso é uma coisa que dá para Com utilizar a bem. água do cozimento do grão de bico, eu bato junto já para fazer um hummus, ajuda a dar uma consistência melhor, fica Uhum. muito legal.
A água da beterraba, aquela cor linda, dá pra fazer, molhar a tapioca que fica rosa, o pessoal acha incrível, é muito legal. Dá para fazer muitas coisas mesmo com as águas dos vegetais. É bem versátil. Ó, a Tati Naraki está perguntando se tem alguma recomendação sobre alimentos que concentram mais agrotóxicos, se não devemos consumir a casca de algum deles por conta disso. Tem uma lista, né, da Anvisa, se não me engano, com os alimentos que são mais contaminados por agrotóxico aqui no Brasil. A gente acabou comentando um pouco sobre isso no início da live, né, sobre preferir os alimentos da época, que tem menos agrotóxico. Mas em relação à casca, eu não vejo, tipo, tirar a casca como uma boa alternativa para reduzir o agrotóxico, até porque o agrotóxico ele é impermeável, ele entra por dentro do alimento. Então, se você quer não consumir a casca por medo do agrotóxico, não faz muito sentido, porque você vai estar consumindo o agrotóxico de qualquer jeito, porque vai estar ali dentro do alimento. Eu acho que se você tem uma questão muito grande com o consumo de alimentos com agrotóxico, é legal dar uma procurada nos agricultores de agricultura familiar ou orgânicos que tenha no seu bairro. Não sei se você é de São Paulo, mas se você é, por exemplo, a Associação dos Agricultores Orgânicos, tem o Instagram deles aqui, acho que é AAO. Eles disponibilizaram uma lista com o número de telefones de todos os fornecedores de produtos orgânicos, né, todos os agricultores, e eles fazem entrega na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, é só você fazer o seu pedido e eles entregam. Uhum. Mas no Brasil inteiro também tem isso, né? Não só aqui em São Paulo, é só uma questão de e eu acho procurar. Que se você não for de São Paulo, né, se for da grande São Paulo ou de outro estado, normalmente essas redes conhecem outras redes. Então, mesmo você não sendo de São Paulo e entrando em contato com a rede de São Paulo, eles mesmos conseguem te passar o link de outras pessoas na região que você mora que consegue te fornecer esses alimentos. E aí tem alguns o IDEC tem uma lista também, né? Disponibilizou uma lista de feiras orgânicas em São Paulo inteiro. Então é tudo mapeado. Acho que é legal também entrar em contato, verificar a disponibilidade. Com certeza. Deixa eu ver mais. Tem mais gente, mais perguntas. E a lista tem obrigada. Tem o morango, né? Que tem bastante agrotóxico. Quando pergunta da lista, deixa eu ver se eu vejo mais algum. Tomate, geralmente tem. Pimentão. Uhum. E aí dá pra gente pôr uma listinha também, mas é isso que a Ellen falou, ele acaba permeando o alimento, né? Então não fica só na casca, dentro também. Ó, a gente tem mais 8 minutinhos, então acho que dá tempo de mais algumas perguntas, se vocês tiverem. Já ouvem comentários sobre usar bicarbonato de soja e deixar os legumes de molho por algum tempo para diminuir a quantidade de... Procede essa informação? Não. Infelizmente, Alva, não tem nenhum dado científico que comprova que colocar os alimentos no bicarbonato vai fazer com que saia agrotóxico, né? Você pode estar... o bicarbonato pode ser usado para limpar, assim, mas não é uma medida muito eficaz. O melhor é higienizar com água sanitária mesmo. Uhum. Porque algumas bactérias ainda sobrevivem ali mesmo com o uso do bicarbonato. Então, mais o mito de tirar o agrotóxico é mito, não é verdade, infelizmente. Seria muito bom se fosse, mas não é. Uhum. Eu acho que do agrotóxico é isso mesmo, preferir os orgânicos e dos pequenos produtores, da agricultura familiar. Porque às vezes tem alguns alimentos que eles não vão agrotóxicos, que são da agricultura familiar, mas eles não conseguem o selo de certificação de orgânico. Sim, porque então, é muito difícil. É um processo bem criterioso. Burocrático, né? E muitas vezes até injusto, né? Eu vejo. E caro, é um processo caro também. Exato. Então, é o que torna os alimentos orgânicos um pouco mais caro, até esse processo de certificação do alimento mesmo. Por isso, só de estar procurando também agricultura familiar, pequenos produtores, já é uma forma da gente estar consumindo os alimentos de uma maneira mais saudável, mesmo se não conseguir ter acesso ao orgânico. E uma coisa que eu vejo algumas famílias fazendo é
misturando, né? Fazendo uma compra mista. Então, já que o orgânico a gente sabe que ainda tem um custo maior, então alguns alimentos, que nem as hortaliças, eu vou comprar orgânica e as frutas eu vou comprar convencional. Então, fazer essa mescla também pode não pesar tanto É o que eu financeiramente. faço, Gabi. E eu tenho Uhum. feito isso. As verduras e alguns alimentos como o tofu, que eu gosto bastante, né, de soja. E a gente sabe que aqui no Brasil 90%, 99% da soja é transgênica. Então, pelo menos a soja e algumas verduras eu procuro comprar sempre orgânicas e os demais itens não, eu vou misturando assim. É, acho que é ótimo mesmo essa sugestão, porque é uma forma da gente começar a introduzir, né? E aí vendo o quanto que isso consegue, que isso cabe no nosso orçamento Exato. ou não. A Ananá. Naná falou que Nan- adorou a receita do escondidinho de nan- mandioca com coração de bananeira. Ah, maravilhosa. Essa receita foi da Mari, do nosso grupo de receitas. E eu não experimentei, mas também fiquei com água na boca. Eu vou providenciar, assim, que possível, É, esse coração de bananeira para fazer. Achei maravilhosa a receita muito dela. boa. E, gente, o coração de bananeira, tipo, pra quem não tem bananeira em casa, você pode pedir pro feirante. Se você for na banca da banana, você pode pedir que na próxima feira ele consegue ter acesso a isso e ele traz para você. Sim, especialmente se for, né, de oferente orgânico, porque é ele que planta, então ele que tem ali o acesso ao coração de bananeira e geralmente é uma parte que é desprezada, né? Uhum. Então, super de boa você falar com ele para trazer. Aí a Mi falou aqui que as hortaliças são fáceis de plantar em casa. Verdade, Mi. São. Inclusive, se você tiver dicas para compartilhar com a gente, fala que a gente compartilha com o pessoal depois. E, gente, ó, já tá dando. Ellen, falta 4 minutos. Acho que a gente pode começar a se despedir, né? Pra gente não cair do nada. É assim, é, o que Cicinho falou aqui, você é show. Ah, obrigada, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui da live com a gente, que interagiu e teve essa troca de conhecimento. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para nós e para os outros é trocar conhecimento, trocar experiência. Acho que o aprendizado nunca pode ser único, nunca pode ser centrado numa pessoa só, porque senão não adianta de nada tudo que a gente sabe, que a gente tem que compartilhar mesmo. E agradecer por fazer parte do Sustentária, que é um projeto que eu adoro, que eu acredito muito, que eu admiro. E me fez conhecer pessoas incríveis como você, Gabi. Muito Ah, obrigada também gratidão. por esse bate-papo Foi maravilhoso que a muito gente bom. teve. E é isso, pessoal. Eu só quero agradecer e pedir É, para vocês terem mais carinho com vocês mesmos, mais compaixão, se alimentar mais saudável sempre na medida do possível, respeitar a sua tradição alimentar, comer mais alimentos que vêm da terra, menos alimentos que vêm em pacotinho. é. E é isso. Queria agradecer também. Obrigada, Ellen. Foi muito gostoso o bate-papo. Achei Foi muito muito, bom. adorei. E agradecer a isso que a Ellen falou, né? Que o conhecimento ele é para ser trocado. Acho que a gente aprendeu muito com vocês também. Foi muito gostoso vocês Exato. compartilhando com a gente, mandando mensagens, pessoas que falaram que vão entrar em contato para dar algumas dicas que tem e compartilhem, né? Para a gente crescer a rede, né, sustentária, para a gente crescer cada vez mais essas trocas. A gente ficou muito feliz com a participação de vocês. Essa live Sim, vai foi a ficar. nossa primeira live, né, Foi. do Sustentário. A gente nunca tinha feito uma live assim Isso. antes. E foi muito gostosa essa troca. Foi uma experiência muito bacana. E a proposta é que a gente tenha nas outras quinta-feiras também outras lives, então podem ficar ligados aqui no Instagram, que tem uma programação de pelo menos mais 2 lives que já estão estruturadas para a gente lançar. E é isso, gente. Tenho 30 segundos, vai ficar gravada por 24 horas a Vou live. tirar um print. E a gente vai tentar pôr ela no IGTV também para vocês puderem ter acesso. E também vamos compartilhar aqueles links que a gente falou para vocês. Então é isso, pessoal. Muito Obrigada. obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo. Foi Tchau, Gabi. ótimo. Tchau, Tchau, tchau. Ellen. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.